galerinha, tudo bem com você? Nós estamos hoje aqui, né? Eu estou aqui junto com toda essa produção, né? Que o CAGE está se preocupando com o seu Enem, beleza? Mesmo em férias, né? Enem tá aí. Então a gente precisa estar bem preparados. Vamos iniciar uma semana de revisão, tá? Cada dia 2 professores postarão então os vídeos, tá? Esses vídeos estarão lá nas redes sociais do Colégio do CAGE Saguaçu. Então você precisa acompanhar, tá? Precisa seguir, porque seguindo você sabe que será notificado a cada nova postagem, beleza? Hoje a dica que eu trago é dica de redação, tá? E o que eu vou falar hoje, tá? É uma aula bem curtinha, porém ela é muito profunda, certo? Então vamos lá. A redação, pessoal, do Enem, nós já trabalhamos, você também, que é o nosso convidado que está assistindo, sabe que a redação do Enem, ele é um formato de texto único, tá? Então nós estamos falando de dissertação argumentativa, certo? Uma vez falando sobre dissertação argumentativa, então você vai precisar trabalhar o quê? O seu ponto de vista, certo? Então, seja o tema que for, tá? Tá um calor aqui, meu pai amado, chega inverno. Cara, você precisa dar o seu ponto de vista. Aí que está o problema. Quando se fala em dar o ponto de vista, muita gente na redação comete um desvio que pode resultar, inclusive, na sua anulação, no zero da redação. Como? Eu não posso utilizar pessoalidade na redação, certo? Quando eu utilizo pessoalidade? Toda vez que eu omito uma opinião minha, tá? E como isso fica registrado na redação, tá? Fica registrado assim, digamos que o tema seja aborto, né? O tema central, tá? A ideia central seja o aborto. E você, né, é contra o aborto. Então a tua opinião é contra o aborto. Você não pode, na redação, fazer a seguinte coisa, que eu vejo muito na redação, tá? Eu vejo que o aborto, tá? Você não pode fazer isso. Eu vejo que o aborto é algo pejorativo socialmente falando, uma vez que negligencia, né, o direito civil, né, e desrespeita a vida desde a sua concepção. Digamos que essa seja a sua tese. O que está errado aí? Está errado que você colocou uma pessoalidade. Aí você fala assim, mas Tuts, se não é para eu dar a minha opinião, sim, só que a opinião dentro de um texto dissertativo, tá? A base da dissertação é sempre você trabalhar em forma de você provar alguma coisa que você investigou. Então a sua opinião, ela será sempre fundamentada. E a gente não fundamenta nada na nossa própria opinião, certo? Nós fundamentamos diante de um pensamento coletivo, diante de ideias, de provas, tá? Então vamos lá. Como que seria a forma ideal? Utilizando o se, certo? O uso do se favorecerá que você escape desse problema de pessoalidade na argumentação. Então, se lá eu disse eu acho, aqui eu digo vislumbra-se, tá? Evidencia-se, tá? Percebe-se, tá? Eu sempre vou utilizar o se. Então eu fujo desse problema corriqueiro de colocar a pessoalidade, a primeira pessoa, certo? O que é a primeira pessoa? A primeira pessoa do discurso, sempre quando você narra no eu, certo? Eu penso, eu acho, né? Eu vejo, né? Concluo, né? Essas ideias são destrutivas diante de um texto dissertativo argumentativo. Então, a partir de hoje, você vai priorizar, né,
você vai priorizar o discurso na terceira pessoa, utilizando o se, tá? Então, vamos lá, terminar aquela ideia do aborto. Então, você coloca, vislumbra-se na sociedade que o aborto é algo pejorativo no meio social, haja vista, né? Bem como. Então eu termino aí a minha tese, certo? Sem cometer o problema de pessoalidade, certo? Então, fazendo um resumão, o que eu preciso lembrar na redação? Nunca utilizar primeira pessoa. Ai, Tuts, mas eu sigo fulano de tal, né? E eles disseram que não tem problema a primeira pessoa. Cara, eu queria saber de onde foi tirada essa informação, porque dentro do rol, né, dos critérios de avaliação do Enem, um deles é a pessoalidade do texto. E a forma que se dá a pessoalidade do texto é na primeira pessoa. Alguns defendem, então, com base nisso, que eu posso utilizar a primeira pessoa do plural. Como que é a primeira pessoa do plural? Tá? Pensamos, né? Visualizamos, imaginamos, concluímos. Esquece isso também, porque isso é primeira pessoa, tá? É a mesma coisa. Então, toda vez que você pegar um verbo, tá? Um verbo, e você observar, você conjugá-lo na primeira pessoa, você vai conjugá-lo na terceira pessoa e vai pegar esse conectivo, tá? E o se, e você vai colocá-lo depois do verbo. Então, conclui-se, embora eu sou contra esse termo, tá? Para finalizar um pensamento, existe conjunção como logo, tá? Né? Então, você coloca, imagina-se, percebe-se, vislumbra-se, define-se, pensa-se, tá? Você vai utilizar o se, beleza? Então, a dica de hoje é você pegar um papel e caderno, tá? Papel e caderno. Você pegar uma caneta, tá? E papel, e você vai selecionar vários verbos que você utiliza na redação, certo? Que verbos são esses? Verbos comuns que você utiliza na redação. E você vai escrever esse verbo. Por exemplo, vai lá, o verbo evidenciar, o verbo discordar, o verbo mostrar, o verbo denunciar, certo? E você vai passar essa lista de verbos que você comumente utiliza na redação para a terceira pessoa utilizando o se. Você vai impessoalizar, certo? Por quê? Porque aí não tem sujeito, certo? Agora você precisa ficar ligado nas dicas de língua portuguesa com a professora Eliane. Por quê? Porque o se, lembre, quando eu coloco esse se, tá? Depois vem uma preposição, esse verbo antes do se, ele tem que estar sempre no singular. Beleza? Ok? Ele não faz concordância com nada. Então, sempre que eu tiver um verbo, se, e depois do se, a preposição de, então, ó, verbo mais se, mais preposição, verbo sempre no singular, certo? Erro comum que as pessoas fazem necessitam-se de costureiras, tá? Necessitam-se. Quem é que necessita? Então, como não tem sujeito, o sujeito é indeterminado, a gente deixa sempre no singular. Então, necessita-se de costureiras, tá? Pensa-se nos casos de aborto, evidenciam-se casos, né, de aborto, tá? Evidencia-se, percebe-se, tá? Você vai utilizar esses verbos aí, beleza? Foi um prazer inenarrável, desejo você muito sucesso nessa pegada, nessa semana, tá? Que seja uma semana de muito proveito para você. Valeu? Um beijo e a gente se vê por aí.